a vida. O Espírito Santo te chamou para levar produção. Nós diminuímos, nós limitamos o Pentecoste, e nós começamos a pensar que o Pentecoste, meus queridos irmãos, é só para a gente estar na igreja. E o crente pentecostal é aquele que pula, é aquele que fala língua estranha, é aquele que faz aviãozinho, é aquele que recebe a unção do céu. Não, 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 não. Rio, 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 rio. Aqui está a nascente, mas esse rio corre que leva a vida onde passar. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu estudo os tipos de rios, nós temos alguns tipos de foz. O rio tem uma foz. O que é foz? É o que compreende a bacia do rio, que compreende o seu curso de águas, onde ele chega, onde ele deságua, qual é o percurso dele. O primeiro tipo de foz que eu aprendo, queridos, com a geografia, é a exorreica. O que é foz exorreica? Ex é para fora. Esse é um tipo de rio que corre em direção aos oceanos. É um rio que vai correr para a parte baixa. Veja que o rio só vai para a parte baixa, vai descer o oceano que está na parte mais baixa, e ele vai alimentar os oceanos. Aleluia. Então, na foz exorreica, este rio corre para fora, esse rio corre para os oceanos. Nós temos um rio conhecido aqui no Brasil como o rio da integridade nacional, que é o Rio São Francisco, que nasce aqui no circuito das águas, na Serra da Canastra, e ele corta o estado de Minas Gerais, passa pelo Nordeste ali, pela Bahia, por Pernambuco, não é assim? E vai desaguar lá no Oceano Atlântico. É um rio conhecido como o rio de foz exorreica, porque ele vai desaguar no oceano. Mas enquanto ele tem o seu curso, querido, você vai observar quantos pescadores estão lá armando as suas redes. Quantos produtores estão lá plantando as suas roças? Quantas bombas estão lá tirando a sua água para alimentar o seu rebanho, para tirar a sede do seu rebanho, meu querido irmão? Quantas hidrelétricas estão instaladas nesse rio? E se nós temos luz aqui, é por causa delas. A energia está sendo produzida lá. O vapor, Benjamin Guimarães, um dos únicos do mundo, está lá navegando, trafegando, aqueles moços com os seus barquinhos, e por onde esse rio passa, ele vai levando vida, ele vai levando esperança. Mas ele não para por aí, ele vai desaguar aonde? No oceano. Pastor, o que isso tem a ver com a vida do crente? Tem crente, irmão, que tem um ministério grande, tem um rio, ele é um rio que jorra para fora. O ministério dele é tamanho como de um rio São Francisco. Ele alimenta muita gente, ele cuida de muita gente, ele tem aquele ministério profícuo. Nós vemos ali, querido, o Rio São Francisco, lá no estado de Pernambuco. Vocês têm ouvido muito falar sobre isso, sobre a alteração do curso das águas, quando aquelas irrigações são feitas, e aquele estado do Nordeste, que era para ser um estado morto, faminto, hoje é um dos maiores produtores de frutas do país. Sabe por quê? Por causa das águas do rio, que fornece as irrigações naquele lugar. E além disso, ele ainda vai alimentar o Oceano Atlântico, vai desaguar lá no mar. Um ministério que alimenta outros ministérios. Tem gente que Deus levanta para alimentar outros ministérios. Tem gente que Deus levanta, aleluia, para ser um transnacional, para atravessar o país, para tocar os oceanos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gente que Deus levanta, meu querido irmão, para fazer a diferença de uma forma grande e poderosa. E quem sabe nesta noite Deus está dizendo: eu quero te levantar, eu quero fazer de você um grande rio para a glória do nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus.
Existe um outro tipo de foz, que nós chamamos de foz endorreica. Ex, para fora, endo, para dentro. É um tipo de rio que escoa sua água para o interior dos continentes, ou seja, ele não vai desaguar no oceano, mas ele também não é tão pequeno, porque ele pode atravessar de um continente para outro. Você já viu falar do rio Amazonas, que atravessa continentes? Você já viu falar que a Amazônia ela não é uma floresta, uma região apenas brasileira? Ela tem o seu pedaço no Brasil, tem a sua parte na Bolívia, tem uma parte ali no Peru, e ela praticamente na América do Sul toda, e ali existem rios que vão estar no continente da América do Sul, alcançando vários países, e existem rios que vão atravessar até de um país, ou seja, até de um continente para outro continente. Glória a Deus. Olhe para mim, queridos, esses rios que podem atravessar país é o chamado de Deus para o ministério transcultural. Pessoas que são chamadas para, queridos, atravessar as fronteiras, pessoas que são chamadas para avançar um pouco mais, e isso pode ser de várias formas. Por exemplo, nós aqui aparentemente somos uma pequena igreja, mas esta semana eu recebi um vídeo do pastor Marcos Francisco lá de Moçambique, e ele estava ali com mais de 200 crianças e dizia: pastor Jonas, agradeça a DRN, agradeça a igreja, olha aqui o que está fazendo a oferta desse povo, olha aqui o que está fazendo a oferta dessa igreja. Nós estamos comemorando aqui o Dia Internacional da Criança, estamos comemorando o Dia da Criança Africana, aleluia, e vocês têm nos ajudado a abençoar a vida dessas crianças. Isso é ser um rio, meu irmão. Até quando você traz a sua oferta no departamento de missões, e nós estamos enviando essa oferta para outro continente, para o continente africano, e lá o pastor está cuidando das crianças que vão crescer, e quem sabe o ministério dela será muito maior do que o nosso, para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Lá no projeto Pieia também, crianças estão sendo cuidadas, igrejas estão sendo construídas, escolas estão sendo construídas. Sabe por quê? Porque você está sendo esse rio que Deus, aleluia, que Deus instituiu, que Deus gerou, aleluia. Deus está fazendo de você uma fonte de água viva para matar a sede de muitos. Tem uma terceira fonte, que é a fonte arreica. O que é isso, pastor? Essa fonte arreica, irmãos, ela compreende um rio que se move, que se escoa entre áreas desérticas, rios que formam lagoas, pequenas lagoas. Você já viu isso? Às vezes tem aquela fonte, mas ela está cercada de montes, e ela não é uma fonte tão potente para atravessar os montes, para pular e saltar e correr. Ela fica presa ali, fica presa, mas não seca. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ela forma ali, quem sabe, uma pequena lagoa, mas todos que chegam têm água. Aleluia. Os que vivem ali perto têm água. Aleluia. Você já viu? Às vezes você pergunta: por que essa lagoa não seca? Porque ela não é uma lagoa simples, ela não é um depósito de água, ela é uma fonte de água viva. Ali tem uma nascente. Porque nós, queridos, nós não somos lagoas, porque a lagoa, quando ela não é viva, muitas vezes ela recebe água da chuva, recebe água até de outro córrego, mas ela perde a vida, muitas das vezes até dá mau cheiro, não é assim? Perde a oxigenação. Só que esse tipo de rio aqui, entre rochas, entre montes, meus queridos irmãos, ela é uma fonte. Porque Jesus não está falando de água parada, Jesus não está falando de água, querido, morta, Ele está falando de água viva. Aleluia! Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Olhe para mim, preste atenção nisso, guarde essa palavra.
Jesus é essa fonte. Quando a gente vem para Jesus, aí Ele só faz da gente o canal. Ah, eu sou a fonte, a água vai passar por você, vai passar por você. Vai, rio de Deus, vai, rio de Deus, vai, rio de Deus, vai, rio de Deus, vai, rio de Deus. Deixa a tua água fluir para matar a sede espiritual desse mundo. Aleluia. Você é um rio de Deus, meu irmão. Você é um rio de Deus. Aleluia. E aí existe uma última fonte. Essa terceira fonte, a reica, representa os ministérios locais. Nós estamos aqui. A fonte não pode secar. A fonte não pode secar. Deus quer te usar. Quando você vir para cá, se vai cantar, canta de verdade. Canta com a alma, canta com o espírito. Pastor, mas eu estou cansado, trabalhei tanto. Jesus também cansou por você. Se ele tivesse pensado como eu penso, como você pensa, nós estaríamos todos perdidos. Quantas das vezes eu leio na Bíblia que Jesus muitas vezes saía para procurar um lugar para descansar, para comer, mas quando ele chegava lá, a multidão já tinha reunido. E ele, ao invés de comer, de descansar, ele começava a curar, começava a expulsar demônios e começava a anunciar o reino dos céus. Então, mesmo cansado, adore. Mesmo cansado, cante. Se é para cantar, canta. Levanta a tua mão, glorifica, porque alguém vai passar pela rua e vai receber essa unção. Vai dizer: ali tem unção, ali tem graça, que louvor bonito. A presença de Deus está ali. Eu quero ir nessa igreja, eu quero sentir essa graça, eu quero sentir esse louvor, eu quero sentir esse poder na minha vida. Aleluia. Você sendo um rio de Deus. Santo, santo é o Senhor. Agora, se eu vir uma lama, um poço seco, aí eu chego aqui, cruzo os braços, fecho a cara, vou ficar de pé para danar de novo. Vamos ler a palavra. Estou no celular aqui. Rio seco, poço de lama. Um mau cheiro sobe de um poço de lama, que não tem vida, que não sabe onde está, que não sabe o que é estar na presença de Deus. Quando um rio seca, quando um poço seca, as pessoas começam a jogar entulho lá dentro. Começa a aparecer saco morto, peixe morto, galho velho de árvore podre lá dentro, lama velha fedorenta. Fica igual a Lagoa da Pampulha. O fedor vira esgoto. Deus não te chamou para ser esgoto. Deus não te chamou para ser poço de lama. Deus não te chamou para carregar carniça. Deus te chamou para ser uma fonte de água viva. Então, quando entrar na presença do Senhor, levanta a mão e agora, abre a boca e canta, glorifica o nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus encher a tua vida. Seja um crente como um rio de bênção para abençoar a vida de outras pessoas. E cantará baixeira andará manai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A última fonte que eu falo aqui, queridos, o último tipo de rio é a fonte criptorreica. O que é isso, pastor? Criptorreica. Esse tipo de fonte, irmãos, de foz, é um tipo de rio que corre debaixo da terra, debaixo das rochas. Você já ouviu falar que em toda gruta já passou um rio? Que ali é um caminho de água, um caminho de rio que corre. Muitas vezes você está passando em cima de um monte, de uma rocha, de uma pedra, de uma montanha, e você não sabe, às vezes ali está correndo por baixo uma água, um rio. E muitas vezes esse rio até ele vai sair lá na frente, de uma forma externa, mas o maior percurso dele, a gente não vê. Nós já ouvimos também falar dos lençóis freáticos, das águas subterrâneas, que escorrem por baixo da terra, que escorrem por dentro das cavernas. Esses rios têm uma importância também muito grande.
porque eles formam o equilíbrio de toda a bacia aquática. E essas águas, esse lençol freático, ele traz, queridos, muitas revelações, muito conhecimento a respeito de todas as coisas sobre a terra, e alimentam também, glória a Deus, muitas áreas, muitas pessoas. Porque muitas das vezes esses rios, olha aqui para mim, esses rios, diferente desse rio da Foz de Arreica, que fica preso entre rochas e não ultrapassa, muitas vezes ele fura a rocha e abre um caminho por meio da rocha e vai sair num lugar bem distante para alimentar, aleluia, uma comunidade, algumas pessoas. Naquele percurso ali talvez ninguém está vendo, aleluia, mas ele está trilhando o seu caminho para levar, aleluia, a água e matar a sede de alguém. Nem todos os ministérios serão vistos, nem todo mundo vai ser famoso. Nós estamos hoje Jesus maravilhoso, vivendo o tempo dos influencers, aleluia. e na igreja não é diferente. Se falar assim, vai ter aqui na DRN um cantor que tem 2 milhões de seguidores. Meu Deus do céu, 5 horas da tarde já formaram a fila aí na porta. Se falar, vai ter aqui um pregador internacional que tem não sei quantos milhões de seguidores na internet. Não precisa ter poder de Deus hoje mais não. Pode falar the power and the king and the sei lá o que, the best, the king and the power, que aí lota. É o que as pessoas estão buscando, o que é visível, o que é palpável. Mas Deus é o Deus das coisas maravilhosas. Os melhores tesouros não são visíveis, muitas vezes são escondidos em vasos simples. O sucesso da obra de Deus não está na fama de ninguém, não está na fama do pregador, não está na fama do cantor, mas está nos joelhos que se dobram pelas madrugadas, num quarto de porta fechada, no escuro, quando ninguém vê, quando ninguém ouve, mas tem alguém que tem o ministério da intercessão. Tem alguém que está orando pela família, e quando alguém ora pela família, os demônios do divórcio são repreendidos. Tem alguém que está clamando pelos filhos, e quando tem alguém em intercessão pelos filhos, os demônios que querem destruir a vida das crianças são neutralizados. Tem alguém orando pelo ministério do pastor, e quando alguém está orando pelo ministério do pastor, Deus vai dar graça para o pastor pregar, para o pastor administrar, para o pastor visitar, para o pastor resistir as provações. Tem alguém que está de joelhos, jejuando, clamando, e é por esses rios escondidos entre as rochas, entre as pedras, entre as dificuldades, que a obra de Deus caminha, que a obra de Deus prospera, que a obra de Deus avança. Esses rios estão fora dos radares de Satanás, esses rios estão fora do sistema de identificação de Satanás. Sabe por quê? Eles têm um ministério que perfura as rochas, que atravessa os caminhos difíceis, aleluia, e que promove o reino de Deus. Eles não recebem tapinha nas costas, eles não recebem placa de honra. Não. Eles não são reconhecidos. Às vezes alguém fala assim: irmã Maria fulano de tal. Alguém pergunta, né, mas quem é essa? Eu não conheço não, porque só conhece quem está com o microfone na mão, só conhece quem está no púlpito, só conhece quem veste uma gravata de marca, um paletó de marca, um vestido de marca. Mas a igreja não cresce por quem veste sapato de marca, roupa de marca, quem carrega anel banhado a ouro no dedo. Não, a igreja, querido, ela chegou aonde chegou
chegou e chegará ao final do seu propósito por essas fozes criptorreicas que representam esses rios da oração, esses rios do jejum, esses rios da consagração, esses rios que estão no ministério que ninguém vê, mas estão lá sustentando a obra do Senhor pelo ministério da intercessão. Só quem está entendendo, fica de pé comigo. Aleluia. 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 Eu estou sentindo graça aqui nesta noite. Se você é batizado no Espírito Santo, seja renovado. Ou se você é batizado no Espírito Santo, seja renovado. Deixa o Espírito te tocar. Abra a tua boca. Abra a tua boca. A presença dele é real aqui nesta noite. Oh, glorifica, glorifica, glorifica. Aleluia. Aí o texto vai dizer: isso dizia ele do Espírito que havia de ser dado, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. O rio de Deus é o Espírito Santo na tua vida. Ele é essa fonte. Você tem que ser cheio do Espírito. Você tem que transbordar do Espírito. Não é só ser cheio, é deixar derramar, derramar. Está falando do batismo no Espírito Santo para formar esse rio. Qual é o papel do Espírito Santo? É te capacitar para a obra do Senhor. Recebereis sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Qual é o papel do Espírito Santo? Glorificar o nome de Jesus. A Bíblia diz: ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Jesus é o Senhor. Qual é o papel do Espírito Santo? É te tornar instrumento de Deus. 1 Coríntios 12, 7. Mas o Espírito é dado a cada um para o que for útil. Bata no peito, profetiza: eu tenho utilidade. Diga isso: eu tenho utilidade no reino de Deus pelo Espírito Santo de Deus que habita na minha vida, que transborda na minha vida, que transborda, que transborda, que transborda. Então você não pode ser esse crentinho meio cheio, esse crentinho só na borda, esse crentinho só na metade. Deixa derramar, meu irmão. A água tem que fluir, tem que borbulhar, tem que correr, tem que virar o rio. Deixa o rio fluir. Aleluia. E eu termino aqui para a gente adorar a Deus e orar. Dos dons espirituais, só tem um que edifica a você mesmo. Todos os outros é para edificar os outros. Sabe por quê? Um rio não é para si, um rio é para os outros. As águas de um rio não correm para si mesma. Então a Bíblia vai dizer que o dom de língua, ele edifica quem fala. Mas todos os outros dons, o dom de profetizar, o dom de curar, os dons de operação de maravilha, dom de discernimento de espírito, dom da palavra, dom do conhecimento, o dom da fé, todos esses dons são para os outros. E você é esse rio de Deus que vai levando esses dons, que vai levando essa graça, que vai levando essa unção, que vai levando esse poder. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e dissesse para Jesus: eu quero ser rio. Jesus, eu quero ser rio. Faça de mim um rio do tamanho que o Senhor quiser, mas eu quero ser rio, eu quero ser rio. Deus quer fazer você jorrar. Aleluia. Deus quer fazer você jorrar. Tem muita gente morrendo pela sequidão espiritual. Muitos estão deixando a alegria de servir a Cristo diminuir. Muitos estão desprezando a vida no Espírito. Mas aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras, como diz a Escritura, rio de bênção, rio de água viva. Deus quer fazer de você um rio de bênção. Deixa o teu rio fluir. Oh, aleluia. Para você adorar. Se tem vida aí agora, se tem vida 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 agora. Deixa esse rio fluir, deixa esse rio fluir. Oh, glória. Deus quer te fazer levar a vida onde tem morte. É de Jesus Cristo escrito por João. João, Evangelho de João. João, discípulo de Jesus, apóstolo, ele escreveu 4 livros.
não é o João Batista, é o João Apóstolo. Ele escreveu o Evangelho de João e as epístolas, ou melhor, 5, né? As epístolas, 1ª, 2ª e 3ª, João, e o Apocalipse de João. Então são 5 livros na Bíblia escritos pelo apóstolo João. O Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª de João, são as epístolas, e o Apocalipse, é o mesmo João, tá? Não é o João Batista, é o João, discípulo de Jesus, considerado amigo íntimo de Jesus, que reclinava no peito de Jesus. Esse é João. Nós vamos ler no capítulo 7, os versículos 37 até o versículo de número 39. Temos aqui uma palavra hoje muito prática, muito poderosa. Pentecostes, um chamado para a vida abundante. Eu quero que nós nesta igreja, os crentes dessa igreja, todos atendam a esse chamado para essa vida abundante. Você não foi chamado para ser um poço seco. Você não foi chamado para ser um crente vazio, um crente que não tem nada para oferecer. Você foi um crente chamado para ter uma vida abundante. E quem tem uma vida abundante é abençoado e abençoa outras vidas. Ser pentecostal, meu irmão, é ter uma vida cheia de graça. Ser pentecostal é ter uma vida cheia de alegria. Ser pentecostal é ter uma vida cheia de poder de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. É isso que Jesus quer fazer de você. Se você quer deixar Jesus te encher, diga: eu quero, Jesus. Eu quero ter essa vida abundante, Jesus. Eu quero ser cheio dessa unção, Jesus. Glória a Deus. João 7,37. E no último dia, o grande dia da festa, o que aconteceu, irmãos? Jesus e clamou: se alguém, quem crê em mim, como diz a Escritura, o que acontece? Rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele de quem? O Espírito Santo, receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Sente no seu lugar, glorificando a Jesus, ouvidos atentos à voz desse altar, coração inflamado para receber a palavra do Senhor. Não tem problema, dá glória a Deus e aleluia, para adorar o nome de Jesus, sentindo ou não sentindo, porque a gente não glorifica porque sente, a gente glorifica porque Jesus tem que ser glorificado, amém? E deixa Deus falar com você nesta noite. O tema da mensagem que vamos ministrar no encerramento dessa conferência intitulada Pentecostes, um chamado para a vida abundante, é: Jesus quer fazer de você um rio de águas vivas. Vire para a pessoa que está do seu lado, se você puder, diga para ele: Jesus quer fazer de você um rio de águas vivas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o grande dia da festa. Que festa é esta? Se você olhar todo o contexto, você vai observar que Jesus está participando de uma festa no templo em Jerusalém. Israel celebrava muitas festas. Tinha a festa do Pentecostes, nós estamos falando sobre isso este mês de junho, e tinha a festa da Páscoa, dos pães asmos, e tem também, além de outras, a festa dos tabernáculos. E é exatamente essa festa dos tabernáculos da qual Jesus está participando, que ele se levanta no último, o grande dia da festa, e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Para você entender um pouco dessa festa, eu quero ler com vocês o que está registrado no livro de Levítico,
no capítulo de número 23, versículos 39 ao 44, que diz: porém aos 15 dias do mês 7, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. E no primeiro dia tomareis para vós, presta atenção, ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Como eu disse para vocês, depois da festa da colheita, ou a festa do Pentecoste, intermediado também pelo dia da expiação, havia a festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo também estava muito relacionada com a colheita, com a abundância. Quando falamos de colheita, falamos de abundância. Quando falamos de colheita, aquela festa era uma festa de gratidão a Deus, porque Deus havia derramado a chuva no tempo certo, Deus havia mandado o sol no tempo certo, a semente foi lançada na terra, a semente germinou, a semente cresceu, Deus repreendeu as pragas que gostam de destruir a plantação, e agora o povo de Israel estava colhendo em abundância o alimento que eles precisavam para cuidar das suas famílias. Agora, queridos, o tabernáculo, a festa do tabernáculo era um memorial que Deus trazia para eles. Nesse tempo eles precisavam deixar as suas casas por 7 dias, e eles pegavam essas árvores que têm muitas folhas, que eu li para vocês aqui nesse texto, árvores formosas ou frondosas, árvores de muitas folhas, de muitos galhos, e eles então construíam tendas, e eles então passavam 7 dias dentro dessas tendas. E qual era a mensagem que Deus queria que eles passassem para as suas gerações, para os seus filhos? Deus queria que eles passassem uma mensagem de que eles haviam habitado em tendas do deserto, de que eles haviam sido nômades, de que eles peregrinaram por cerca de 40 anos no deserto, mas agora Deus os havia estabelecido na terra de Canaã. Então a festa dos tabernáculos apontava para a condução de Deus, que é poderoso, não apenas para tirar do Egito, mas para fazer atravessar o deserto e os posicionar em Canaã. Olha para mim que eu vou profetizar para você: o Deus que te tirou do mundo, o Deus que te tirou do pecado, ainda continua com você na caminhada. Nós ainda não chegamos na nossa habitação, nós ainda não chegamos no nosso porto destino, mas tem uma Canaã, não passageira, mas uma Canaã eterna, preparada para nós. Aleluia! Glória a Deus! Toda vez que o diabo quiser te fazer parar, toda vez que o diabo quiser te fazer desistir, lembra-se: quem te tirou do Egito é poderoso para te fazer entrar em Canaã. Você está peregrinando neste deserto, é tenda, é tabernáculo. A gente monta a tenda aqui, desmonta ali, monta aqui, desmonta ali, porque há um Deus que está nos conduzindo, há um Deus que está nos guiando. Coluna de noite, coluna de fogo de noite, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, coluna de fogo de dia, mas a gente vai caminhando, porque o nosso destino é Canaã. Aleluia! A festa de tabernáculo
ela aponta para a transitoriedade de todas as coisas aqui na terra. Nada aqui, meu irmão, é perfeito. Nada aqui é para sempre. Nos espera uma glória eterna. O que Deus tem preparado para nós é muito maior. Nós devemos estar com os nossos olhos à frente e não com os nossos olhos atrás. Nós não devemos vacilar. A Bíblia diz que a gente não deve olhar para a direita, não deve olhar para a esquerda, mas deve olhar para Jesus. Quando a gente olha para o nosso guia, quando a gente olha para o nosso capitão, ele faz nos lembrar: há uma Canaã que nos espera, há uma Canaã que nos espera, há uma Canaã que nos espera. Aleluia! É por essa festa de tabernáculo que o capítulo 11 de Hebreus está escrito. Lá o texto vai dizer: olha, que muitos passaram pelo fogo, enfrentaram a chama do fogo, outros enfrentaram as feras, outros enfrentaram a espada, outros enfrentaram a cruz. E a Bíblia diz que eles olhavam a promessa de longe, como havendo, aleluia, não podendo tocar na promessa, mas estava vendo a promessa de longe e crendo na promessa. Agora a coisa mais linda desse texto é que vai dizer que eles, inclusive Abraão, que foi chamado, ele entendeu. Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia vai dizer: ele viu a promessa de longe, porque ele entendeu que a terra não era aqui, a pátria não era aqui, mas há uma pátria maior, há uma pátria celestial, há uma pátria espiritual, para onde nós estamos caminhando. Aleluia! Olha para mim, crente, para de construir palácios aqui, continua, entenda. Tem muita gente preocupada em construir palácio, tem muita gente preocupada em construir bens e bens e bens, como se fosse permanecer aqui eternamente. Jesus. O que a palavra nos manda? Não ajuntais tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem consome, onde o ladrão mina e rouba, mas construa o teu tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem não consome, onde o ladrão não pode roubar aquilo que você construiu. Se você saltar 7 capítulos, lá em João 14 ele fala: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas tabernáculo aqui, ele está conosco nesse tabernáculo, nessa tenda, mas na casa do pai tem morada eterna. Tem morada eterna, tem morada eterna, tem morada eterna, aleluia. Nós precisamos entender isso, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Então Jesus estava participando desta festa, que era a festa de tabernáculo. Eu estou fazendo aqui essa introdução para você entender o contexto. E quando chega no último dia da festa, Jesus grita: quem tem sede, vem a mim e beba. No último dia da festa, os sacerdotes, eles recebiam água trazida do tanque de Siloé. O tanque de Siloé era um tanque que havia próximo ali de Jerusalém. E eles traziam então essas águas. A água fazia parte do cerimonial. Tinha ali ramos que eles balançavam diante do Senhor naquele culto, adorando a Deus e glorificando a Deus. E depois, no último dia da festa, derramava-se água sobre o altar, celebrando a abundância, celebrando a vida, porque a água é o símbolo da vida. Agora preste atenção. O tanque de Siloé, o significado desse tanque é enviado. Meu Deus! Enviado. Então a água vinha do enviado. A água vinha do tanque, que significava o enviado. Quem é que aquele tanque representava? Aquele tanque representava Jesus. Porque lá em Isaías, no capítulo 6, ele recebeu a pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, glória a Deus.
É por isso que ele se coloca de pé. Ele está dizendo: vocês estão fazendo aí o simbolismo, mas vocês vão entender uma coisa agora. Jesus vai se revelar como Messias. Ele se levanta e diz: eu sou essa água viva, aleluia. Vocês estão aí aspergindo a água temporal, mas eu sou a água viva, a água eterna, a água enviada, a água que vem do Pai para saciar a sede dos homens. Só quem está entendendo, levanta a mão e dá glória. Oh, aleluia. Então preste atenção. Jesus é o enviado de Deus. Jesus é essa água viva que mata a sede de salvação. Jesus é essa água viva que sacia toda a sede espiritual do homem. Todas as pessoas que vêm a Jesus jamais terão sede espiritual, porque Jesus sacia a sede espiritual. As pessoas que não têm Jesus, que não conhecem Jesus, elas vivem em sequidão, elas vivem com sede, e elas buscam nas obras, buscam nas liturgias, buscam na idolatria e tantos outros lugares, e fazem tantos sacrifícios para tentarem saciar a sede espiritual, mas a cada amanhecer elas estão vazias. Mas aqueles que vêm a Jesus, mesmo quando a gente está só o pó, como dizem por aí, queridos, nós ainda espiritualmente estamos saciados. A graça dele flui sobre nós, e nós sentimos a presença dele sobre nós, aleluia, porque nós não estamos aqui apenas por uma liturgia, apenas por uma obra, apenas por atos materiais, mas recebemos Jesus na nossa vida, aquele que mata a sede espiritual do homem. Aleluia. Então, qual é o processo? Quem tem sede, vem a mim e beba. Ele está revelando a condição do homem lá fora. Ele está revelando a condição do homem que ainda não o conhece. Você que ainda não me conhece, você que não sabe que eu sou o Messias, você que não sabe que eu sou a água da vida, você que não sabe que eu sou o enviado do Pai para trazer salvação aos homens, eu estou trazendo a revelação para você. Venha a mim e beba, porque eu sou a água da vida. Aleluia. A mulher samaritana teve o privilégio de, numa exclusividade, assentada ali à beira do poço de Jacó, ter essa revelação. Jesus chega para ela e diz: me dá de beber. Ela: como? Tu sendo judeu, me pede de beber. E outra coisa, o poço é fundo, tu não tem balde, tu não tem corda, como você vai tirar água aqui? Aí Jesus olha para ela: mulher, se tu soubesse quem te pede água, se tu soubesse quem te pede o de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria a água da vida. Aleluia. E essa água iria saltar em você uma fonte para a vida eterna. Aleluia. Aí a mulher fica curiosa: como assim? Eu quero dessa água para que não precise eu voltar aqui. Jesus diz: não, mas não pode ser só para você. Vai lá e chama teu marido. Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, a verdade, já tiveste 5, o que tem agora não é teu. Eu vejo que tu és profeta. Ela descobriu, aleluia. Eu vejo que tu és profeta. Aí a mulher então já saciou a sua sede, porque o maior sonho dela era encontrar o Messias. Quando ela diz: eu vejo que tu és profeta, eu sei que tu és o Messias, aleluia. Nossos pais disseram que nós devíamos adorar nesse monte. Os judeus dizem que é Jerusalém, e tu que diz, está chegada, chegará a hora, e a hora na verdade é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não interessa o lugar, se é no monte, se é no vale, se é no templo ou se é no templo, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não haverá limites. A mulher corre e já vira missionária, e já traz a Samaria quase toda, já traz aquela cidade de Sicar quase toda
aos pés de Jesus, dizendo: eu encontrei o Messias, eu encontrei aquele de quem falaram os profetas. É exatamente isso que Jesus quer que você entenda, porque Ele está dizendo assim: ó, quem tem sede, vem a mim e beba. Mas quando você beber, isso vai produzir uma transformação em você, como produziu na vida daquela mulher. Quando ela teve o contato com a água, ela conheceu a água, ela experimentou de Jesus, aí ela passa para o segundo ponto: quem crê em mim, como diz rios de água viva jorrarão do seu ventre, ou do seu interior. Veja que é como diz a Escritura, viu, irmãos? A Escritura é singular, não são as Escrituras, porque as Escrituras poderia significar um plural de livros, de escrituras daquela época, mas Jesus é enfático em se referir aos profetas. Então ele está se referindo aqui aos profetas, como diz a Escritura, como diz os profetas: rios de água viva jorrarão do seu ventre. Jesus te chama, Jesus te salva, e Jesus quer fazer de você um rio de água viva. Você não é chamado, meu querido irmão, para ser um crente egoísta. Você não é chamado, meu irmão, para ser um balde de água. Você não é chamado para ser uma caixa d'água. Você não é chamado para ser um tambor de água, mas você é chamado para ser um rio de águas vivas. Você já parou para pensar na importância de um rio? Cidades que têm rios são cidades ricas, abundantes, tem água potável, tem água para alimentar a população, tem água para fazer a plantação, tem água para pescar, não é assim? O rio para pescar, tem peixe no rio. O rio, ele representa uma esperança. Quando você chega às margens de um rio, ou passa sobre uma ponte, você fica analisando a beleza das águas, porque ali você vê vida. Você olha as margens do rio, as vazantes, como nós chamamos, aquela parte do leito do rio ali, que nas enchentes muitas das vezes o rio transborda, e quando o rio transborda, ele forma ali aquelas pequenas lagoas, e às vezes naquelas lagoas tem peixe, depois o mato fica verde, nasce árvores frutíferas, tem vida onde há rio. E antes de aprofundar mais um pouco dessa palavra, eu quero chamar a sua atenção para o que Jesus está falando conosco através da sua palavra. Jesus está dizendo: você é um rio. Se você é um rio, tem que ter vida onde você passa. Você é um rio, e se você é um rio, não pode haver morte onde você passa. Aleluia! Glória a Deus! Às margens de um rio, as árvores são verdes e frutíferas. Às margens de um rio, ou seja, no rio, os peixes estão por ali para matar a fome da população. No rio, as pessoas navegam e trafegam de um lugar para outro. Então o rio traz vida. Do rio se faz irrigações e se leva águas para onde não tem água. E quantas plantações, quantas vinhas são plantadas, quantas roças são irrigadas, e quanto alimento é produzido para a população onde tem um rio. Só que Jesus não está falando do rio natural, Jesus está falando do crente, Jesus está falando de você. O Espírito Santo te chamou para levar vida, o Espírito Santo te chamou para levar